Seja bem-vindo ao curso Procedimentos Burocráticos para Atuação em Psicologia Clínica. Nele, vamos abordar alguns tópicos e começar refletindo sobre a nossa profissão. Bom, se você for pensar, por que você escolheu psicologia? Talvez seja porque esteja ligado a palavras, a questões que você se identifica, como, por exemplo, comportamento, superação, terapia, felicidade, não é mesmo? Bom, se a gente for olhar o sentido, né, da palavra psicologia clínica, nós vamos ver que é a parte da psicologia que se dedica ao estudo dos transtornos mentais e dos aspectos psíquicos de doenças não mentais. É tão interessante a gente pensar sobre isso, né, pessoal? Porque a gente costuma pensar somente sobre os aspectos psíquicos das doenças mentais, mas das doenças não mentais geralmente não pensamos. E eu gosto sempre de tocar nesse tópico nos cursos que eu faço, para a gente ter consciência mesmo da nossa área, das nossas escolhas, da nossa função, da nossa essência maior, não é mesmo? E os temas da psicologia clínica incluem a etiologia, que é o estudo ou ciência das causas, a classificação, o diagnóstico, epidemiologia, intervenção, prevenção, aconselhamento, psicoterapia, reabilitação, acesso à saúde e avaliação. São todos tópicos ligados à nossa área de atuação. Bom, e quais seriam os tópicos abordados nesse curso em específico? Procedimentos burocráticos para atuação em psicologia clínica, documentação legal, espaço físico e localização, quais são os recursos materiais que nós devemos utilizar em consultório, a prospecção de pacientes e clientes e a atualização e manutenção do consultório. Todos esses tópicos, então, a gente vai estar utilizando aí no nosso evento, certo? Vamos começar falando sobre a documentação legal. Segundo o órgão que nos rege, o CRP, para atuarmos como psicólogo, devemos ter alguns passos aí, né? Vamos começar por se inscrever no Conselho Regional de Psicologia, né? É necessário se dirigir a uma sede do conselho, portanto, um original e cópia dos seguintes documentos: cédula de identidade, CPF, título de eleitor, não é mesmo? Tentando ter, né, atenção aí com as especificidades, né, de cada documento. E aí, para isso, né, a gente vai apresentar esses documentos no conselho, juntamente ao diploma de formação em psicologia, ao comprovante de endereço, né, e a certidão de casamento ou de averbação, duas fotos 3x4 em formato recentes e iguais, e um valor da taxa aproximado, né, de R$ 167,74. Pessoal, esse valor é para Minas Gerais, tá? Pode ser que em outras regiões esse valor esteja diferente, né, para mais ou para menos, ok? Bom, e para atuarmos em consultório? Vale lembrar que se você for no conselho tirar o seu CRP, você pode atuar em vários outros lugares, né? Não somente na clínica, como em instituições, em empresas, etc. E para atuação específica em consultório, nós temos alguns pontos a atentar. Vamos lá conhecê-los. Bom, o primeiro ponto é para exercício como profissional autônomo, que é a primeira ideia que a gente tem quando a gente vai atuar em consultório, não é mesmo? Então, para abertura de consultório, para prestação de serviços, entre outros, nós precisamos, primeiramente, nos direcionar ao Instituto Nacional de Seguridade Social para fazermos a inscrição como profissional autônomo e psicólogo. E escolhemos o plano de pagamento de previdência com a carteira de trabalho e documentos RG e CPF, assim como comprovante de endereço. Ah, mas eu não gostaria de fazer meu cadastro no INSS, afinal de contas, eu já pago a minha previdência pública com outro cargo, com outra profissão. Ok, é uma escolha sua. Estou dizendo aqui o que é sugerido pelo conselho, mas você tem total liberdade de não fazer esse cadastro e, portanto, não pagar a previdência, né, sobre o seu trabalho, tá bom?
Bom, e veja o que a Previdência proporciona aos segurados. Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e invalidez, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. Então, tudo isso é o que a Previdência proporciona para os segurados. Também como salário maternidade, salário família, reabilitação profissional também, né? Próximo ponto, pessoal, vamos até a prefeitura da cidade, tirarmos o nosso cadastro como autônomos, né? Prestadores de serviços de psicologia. Ah, mas é necessário que eu faça esse cadastro na prefeitura? Sim, é necessário por quê? Porque é esse cadastro que vai te possibilitar atuar naquele município, seja como psicólogo físico, seja como psicólogo online. E com atendimento físico ou online, né? Que eu quis dizer. E aí, pessoal, vocês vão fazer o quê? A inscrição do profissional como autônomo para recolhimento de imposto sobre os serviços de qualquer natureza, certo? E, geralmente, né, onde eu estou, por exemplo, a taxa é de R$ 714 anuais para você ter um imposto sobre o serviço, né? Essa inscrição municipal na prefeitura da sua cidade. Mas pode ser que esse valor varie para mais ou para menos, assim como o valor do CRP, ok? Então, você precisa procurar a sua prefeitura, né, e se informar dos procedimentos para se inscrever como autônomo, né, como psicólogo. Então, primeiro ponto, pessoal, vamos ao CRP tirar a nossa carteira. Segundo ponto, vamos no INSS para fazer a previdência social. No terceiro ponto, nós vamos até a prefeitura para inscrevermos como prestadores de serviço, ok? Bom, após a entrega dos documentos de autônomo, o profissional poderá emitir recibos e deverá fazer o preenchimento do carnê-leão a cada paciente atendido ou prestação de serviços com recibos declarados pelos pacientes. Esse preenchimento deve ser mensal e anterior à declaração do imposto de renda, para pessoas que recebem acima de R$ 30.639,90, né? Que são geralmente essas pessoas que precisam declarar ou com bens de até R$ 800.000, né? Coloquei R$ 800, mas é R$ 800.000, certo? E o caminho é o site da Receita Federal, Carnê-Leão, certo? E aí você vai baixar o aplicativo da Receita e dentro dele, né, o do Carnê-Leão, para você poder fazer essa declaração dos recibos dos seus pacientes, ok? Bom, e qual seria essa tabela de impostos, né? Vamos supor que você quer saber quanto você vai pagar, além daquela taxinha que eu falei para você de ISS, nós temos um imposto que é o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço, e temos o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Todos os dois estão inclusos na questão do cadastro autônomo no município, tá certo? E aí, você vai começar a declarar o carnê-leão com todos os recibos emitidos que você recebeu e tudo aquilo que você pagou no mês, correto? E também, você vai calcular agora quanto você vai pagar por recibo de pacientes, certo? Então, nós temos uma tabelinha onde nós vamos calcular. Por exemplo, se você recebeu X e gastou Y, e mesmo assim os rendimentos foram até 2.259, né? O que você ganhou menos do que você gastou, você está isento de pagar imposto sobre serviço de qualquer natureza. Aquele imposto fixo você vai pagar, mas esse imposto de agora você não vai pagar porque você não atingiu o valor necessário. Se você tiver rendimento entre 2.259 e 2.826, você vai ter uma alíquota de 7,5%, que é a parcela deduzir de 169,44 a pagar. Se você tiver entre 2.826 e 3.751, você vai ter uma alíquota de 15%, com a parcela a deduzir de 381,44. Se você tiver rendimento entre 3.751 e 4.664 e uma alíquota de 22,5%, você vai ter uma parcela a deduzir de 662,77. Com rendimentos acima de 4.664, a alíquota será de 27,5%,
com parcela a deduzir de R$ 896. Bom, vamos falar agora sobre o Receita Saúde, que vem logo depois do Carnê-Leão. Ah, eu posso fazer o preenchimento do carnê, mas não fazer do Receita? Não, porque esses dados, né, esses aplicativos, eles são cruzados no site da Receita Federal e você precisa estar regulamentado para que você possa atuar como profissional autônomo, certo? Então, pessoal, o Receita Saúde é um recibo eletrônico de prestação de serviço de saúde, regulamentado pela Instrução Normativa de número 2.240, de 11 de dezembro de 2024. Esse recibo eletrônico é emitido pelo profissional de saúde e é armazenado eletronicamente por meio do serviço digital disponível no aplicativo da Secretaria Especial da Receita do Brasil. Aplicativo Receita Federal para uso em aparelhos celulares, smartphone, iPhone, tablets e iPad. Quando o recibo deve ser emitido? Ele deve ser emitido na data do pagamento da prestação do serviço. Caso o pagamento seja parcelado, deverá ser emitido um recibo para cada parcela paga. Posso emitir o recibo com data retroativa? Sim. A emissão extemporânea é permitida e encontra-se prevista no artigo 3º da Instrução Normativa RFB, número 2.240, de 11 de dezembro de 2024, desde que não tenha sido iniciado nenhum procedimento de ofício pela Receita Federal. Quando realizar a emissão extemporânea do Receita Saúde, o profissional da saúde deverá providenciar, conforme o caso, os respectivos ajustes no cálculo do recolhimento mensal obrigatório, o Carnê-Leão, referente ao imposto sobre a renda de pessoa física. Existe um prazo limite para a emissão retroativa? Os recibos referentes ao ano calendário de 2024 podem ser emitidos até o último dia do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda de 2025. Existe penalidade no caso de descumprimento de emissão da Receita Saúde? Sim. Há penalidade para os casos em que o profissional de saúde não emitir o recibo ou emiti-lo com erro. Está previsto no artigo 4 da Instrução Normativa número 11 de dezembro de 2024. O Receita Saúde é o recibo eletrônico de prestação de serviços de saúde, regulamentado pela Instrução Normativa de 11 de dezembro de 2024. Bom, e onde a gente pode emitir esse recibo, né? O Receita Saúde é emitido por meio de serviço digital disponível no aplicativo da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, o aplicativo da Receita Federal. O aplicativo Receita Federal pode ser instalado em tablets, iPads e celulares e está disponível nas lojas de aplicativos Apple Store e Play Store. E quem pode acessar o serviço digital para emissão do recibo eletrônico? Existem 3 perfis de usuários. Profissional de saúde, apenas médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais com registro ativo em seus conselhos profissionais podem usar o serviço para emitir recibos. Representantes do profissional, que são as pessoas para quem o profissional de saúde concede procuração eletrônica para a emissão dos recibos, e o paciente, são todos os cidadãos que possuem CPF ativo e podem acessar o Receita Saúde com o perfil paciente. Se existirem recibos em que o seu CPF consta como beneficiário do serviço ou como pagador, esses recibos serão exibidos, ok? E é necessário cadastrar uma conta com senha específica para acessar o serviço? Todos os usuários devem realizar o acesso utilizando sua conta Gov, que é um serviço online de identificação e autenticação digital do cidadão para acesso aos serviços públicos digitais. Existe algum outro pré-requisito cadastral para emitir o recibo eletrônico? Sim. Além da conta Gov, prata ou ouro e do registro profissional ativo, o profissional de saúde também precisa estar cadastrado no Carnê-Leão Web para emitir o recibo saúde. Esse cadastro é necessário porque os recibos emitidos são armazenados no Carnê-Leão Web
para que o profissional não precise digitar os dados dos pagamentos para apuração do imposto de renda, recolhido mensalmente. E o cadastro no Carnê-Leão é feito no portal ECAC, no menu Documentos, Declarações e Demonstrativos, na opção Acessar Carnê-Leão, conforme ilustrado a seguir. Nós temos aqui uma amostrazinha, não está dando para ver com muita presteza, né? Mas esse é o processo, né, para realizar o cadastro no Carnê-Leão Web, e o profissional deve informar que é um trabalhador autônomo na ficha de configuração, tá? Então, temos aí a configuração e o trabalhador autônomo, sim ou não, e o acesso ao Carnê-Leão, correto? O paciente pode ver o recibo emitido? Sim, o paciente pode ver o recibo emitido logo após sua emissão, consultando no perfil paciente, ver resposta número 15. O paciente precisa também imprimir o recibo e guardar para informar na sua declaração de imposto de renda de pessoa física. DIP anual? Não. Quando o profissional de saúde emite o recibo, ele já fica armazenado na base de dados da Receita Federal, que estará disponível na declaração pré-preenchida do paciente. Ok? Bom, agora nós vamos falar um pouco, né? Nós já vimos a questão toda burocrática, certo? E caso você tenha dúvidas, nós estamos à disposição pelo nosso contato, né? Pelo nosso canal de contato. Você pode entrar em contato com a gente. Bom, agora nós vamos falar sobre o alvará de localização e funcionamento. Como que a gente vai poder tirar esse alvará, né? A gente tem um caminho, né? Que é da prefeitura, da cidade, site ou física, que você vai entrar em contato com esse caminho, né? Com essa prefeitura, para poder tirar o seu alvará de localização e funcionamento. Porém, pessoal, teve uma resolução publicada, né, em 2019, a qual foi regulamentada as atividades que, de acordo com a medida provisória, não são necessárias mais, né, que tirem alvará de localização. E dentro dessas atividades está a atividade da psicologia e da psicanálise. Então, a gente não precisa mais tirar alvará de localização, precisamos tirar apenas alvará de vigilância sanitária, correto? Então, para tirar o alvará da vigilância, você vai procurar a prefeitura da sua cidade, né, através do site ou fisicamente para tirar. É claro que não tem como a gente fazer uma simulação, pois cada município funciona de uma forma. Eu posso dar um caminho para vocês que seja de um município e em outro município seja diferente. Mas o caminho geral é você procurar a prefeitura. Bom, mas eu gostaria de abrir uma empresa, né, como pessoa jurídica, como psicólogo, certo? Ok. Após a abertura da empresa, nós faremos essa abertura, pessoal, no município, tá? Então, ao invés de fazer o cadastro de autônomo, nós vamos abrir uma empresa, nesse caso, tá? Na prefeitura. E o psicólogo devidamente inscrito no CRP deve entrar em contato com o CRP, que lhe fornecerá o formulário a ser preenchido, ok? E a relação da documentação necessária. Posteriormente, esse material deverá ser enviado ao CRP. A documentação será analisada juridicamente e, sendo aprovada, um técnico em orientação e fiscalização, seguindo os padrões exigidos e regulamentados pelo Conselho Federal de Psicologia, por meio do Manual Unificado de Orientação e Fiscalização e respectivas resoluções, realizará visitas de inscrição no local. Sendo aprovado tecnicamente, o processo é concluído e o certificado emitido para que você possa atuar como empresa. Vale lembrar, pessoal, que essa licença para atuar como empresa, ela te concede algumas possibilidades, como, por exemplo, né, trabalhar numa empresa que seja multiprofissional, realizar atividades, né, empresariais. Porém, você tem os impostos que são um pouco mais significativos, né, mais caros que os impostos para autônomo. Então, é uma questão a se pensar se vale a pena, né, para você estar atuando. Bom, e o espaço físico e localização? Como que seria isso, né? Primeiramente, nós devemos pensar o seguinte: aonde que eu moro ou frequento, né? Por quê, pessoal? Não adianta a gente querer atender num consultório
que seja muito distante da nossa cidade, da nossa localização, da nossa casa, né, dos nossos pontos, porque nós vamos ter que andar muito, não é mesmo? E fora que se você, às vezes, estiver atendendo no local e o seu paciente desmarcar, você não vai poder resolver alguma coisa, você vai ter que ficar aguardando naquele local até o próximo paciente, ou você pode também correr o risco de ter gastos de transporte, de alimentação, e aí chegar lá o seu paciente desmarcar, tá? Então é por isso que é interessante que seja próximo ao local de residência. Bom, e qual que é o público-chave, né, que a gente tem aí no consultório? Esse público você vai definir através da sua preferência, né? Você pode delimitar um público aí, eu quero um adulto, eu quero um adolescente, eu quero criança. Qual que é o tipo de público que eu prefiro ter, né, no meu consultório? De acordo com esse público-chave, você vai divulgar o seu trabalho. Qual que é o espaço que eu pretendo ocupar na região? Mais uma pergunta que eu preciso me fazer, né? Porque através dessa pergunta e da resposta, eu vou conseguir entender, né, que tipo de divulgação que eu vou fazer, né, para quem que eu vou divulgar o meu trabalho, como que vai ser isso. Então, tudo isso é importante eu estar refletindo, ok? Bom, e eu vou alugar, sublocar ou comprar, né? Em um primeiro momento, é ideal que você subloque ou alugue um espaço juntamente com outros profissionais, para você ter uma noção de resultados e satisfação naquele local. Por exemplo, né, eu posso buscar salas nas redes sociais, eu posso buscar salas no próprio CRP, posso divulgar, né, no grupo de médicos ou de profissionais da minha cidade, e aí eu posso sublocar essas salas para ir convivendo com outras pessoas, para sentir o espaço, né, para ir conquistando os meus pacientes, e depois ter uma estabilidade melhor para sublocar e para comprar também, né, essa sala. Bom, e quais são os valores habituais, né, de sublocação e locação? Geralmente, nós temos o valor de sublocação de aproximadamente R$ 20 a hora e R$ 200 mensais para 16 horas de uso. Temos também o valor de locação de R$ 600 para aluguel e R$ 300 com condomínio, totalizando um gasto aí de R$ 900 aproximadamente, né? Então, agora nós vamos falar sobre os recursos e materiais que a gente vai poder utilizar na sala, certo? Depois de adquirir o imóvel para a clínica, é fundamental fazer sempre a manutenção, verificar as condições físicas do ambiente, como, por exemplo, ventilação, iluminação, mofo, vazamentos, e resolver qualquer problema que possa apresentar. Podemos também ter no consultório água potável com copo descartável, banheiros adaptados para deficientes físicos, contendo pia com sabonete e papel toalha, lixeira com tampa e pedal, e envolvida internamente com saco plástico, vaso sanitário com tampa e papel higiênico sempre disponível, assim como um ralo de esgoto devidamente fechado com tampa. Temos também uma sala de consultório que tenha aproximadamente 7,5 metros, com paredes de cor clara, de textura lisa e impermeável, sem conter mofos, rachaduras ou infiltrações, um piso lavável e também impermeável, teto liso de cor clara, feito de material resistente, bancos, bancadas e balcões revestidos interna e externamente de material impermeável e fácil de higienizar, revestimento impermeável de móveis como sofás, cadeiras, poltronas, divãs e almofadas, iluminação o mais natural possível e de acordo com o tamanho da sala, e ventilação adequada com ar natural condicionado, dependendo do ambiente. E os móveis, né? Podemos definir com alguns itens aí que são essenciais para o consultório. Por exemplo, placa na porta com nome e aguardar ou bater, poltronas e porta-serviços com recepção, poltronas de atendimento individual, duplo ou familiar, mesa para anotações e agendamento de consultas, armário ou gavetas para arquivos, estantes para objetos,
agenda, papel, caneta, lápis de cor, brinquedos, formulários de entrevista e anamnese, cartões de visitas e decoração e sistema de agendamento opcional. Bom, é essencial, pessoal, que a gente tome alguns cuidados aí. Por exemplo, com janelas em edifícios altos, sacadas, brinquedos e objetos cortantes, cadeiras muito altas ou giratórias, água de fácil acesso de crianças, bolas e objetos quebráveis, sol, ventilação, vizinhos, cheiros, barulhos, tudo isso nós devemos tomar cuidado para que a gente possa não ter problemas no nosso consultório, certo? Bom, entrando um pouco na temática prospecção de pacientes, gostaria de deixar uma pergunta para você. Você se escolheria como psicoterapeuta? Sim ou não? E por quê? Né? Vamos lá. Bom, geralmente, ao buscar um médico, um psicoterapeuta, as pessoas pensam muito no quê? No histórico profissional daquela pessoa, se ela tem um bom histórico de formação, no conhecimento teórico e prático, nas indicações que as pessoas conhecem, né? Nas pessoas que conhecem aquela pessoa, nas inspirações, por exemplo, onde a pessoa te viu, te ouviu, leu, admirou alguma coisa que você falou, tudo isso vai estar ligado ao quê? À procura dela por buscar você como médico ou psicoterapeuta, correto? E nós temos também o tópico de como ter pacientes para além disso. Você não precisa somente ser uma pessoa conhecida, uma pessoa indicada, que inspira outras pessoas, mas aparecer também, ter a sua imagem é essencial para que a pessoa possa te conhecer. As mídias sociais, como TV, jornais, revistas, Facebook, Twitter, Instagram, cartões de visita, folders também são essenciais. Pessoalmente também, cumprimentar, acolher, se relacionar, conhecer, perguntar, ouvir as pessoas, fazer a diferença, oferecer o seu diferencial, a sua palavra, a sua marca, a sua lembrança, tudo isso faz total diferença para que essas pessoas possam se remeter a você, certo? Quanto mais à vontade a pessoa se sentir com a sua presença, né, em desabafar para você, melhor vai ser para que ela se torne um provável paciente. Temos também a possibilidade de projetos paralelos, como, por exemplo, grupos de crianças, grupos de jovens, grupos de adultos, parcerias com empresas, instituições e comunidades, parcerias com demais profissionais da área de saúde ou não, né? Tudo isso pode nos ajudar também a divulgar cada vez mais esse consultório. E como que a gente faria a atualização e manutenção? Bom, primeira coisa que eu gostaria de ver com você é sobre psicoterapia pessoal. É muito importante que a gente possa fazer essa psicoterapia para que a gente possa elaborar os nossos próprios sentimentos e até mesmo as nossas expectativas em relação ao nosso trabalho, né? Depois, nós precisamos também, se possível, de uma supervisão clínica, onde a pessoa possa te orientar, possa ter, né, te passar uma tranquilidade em relação ao que você está fazendo, aos casos clínicos que você está atendendo, né? Ou simplesmente grupos de discussão de casos. Temos também, pessoal, a gestão pessoal e profissional de vida e carreira. O que que seria, né? Autoestima pessoal, profissional, social, familiar, afetiva, espiritual, física, né? Como que eu estou cuidando dessa autoestima? Isso é muito importante. As metas, né? Onde eu estive, onde eu estou, onde eu quero chegar, elas também são extremamente importantes para que a gente consiga alcançar essa atualização e manutenção do consultório, certo? E aí eu gostaria de deixar para você a seguinte pergunta: quais são as suas metas hoje, para um ano, para 5 anos e para 10 anos? Vamos traçar? Bom, e gostaria de deixar então para você a seguinte mensagem. A gente vive sempre esperando, né, uma receita pronta de como ter um consultório de sucesso. Tudo isso que a gente tratou aqui hoje, tanto as questões burocráticas quanto as questões estratégicas, são de suma importância para que a gente possa ter sim um consultório com resultados positivos. Mas
Sobretudo, é muito importante lembrar que sermos e fazermos o outro feliz é sempre a melhor propaganda pessoal e profissional da psicologia clínica. De nada vai adiantar, né, eu ter todos os tópicos preenchidos e não ser uma pessoa aparentemente bem realizada, bem cuidada, né? Então, tudo isso eu vou passar para o meu paciente, que vai acreditar, que vai depositar suas expectativas em mim e assim eu vou ser bem-sucedida profissionalmente, tá bom? Então, a gente gostaria de agradecer muito a presença de vocês, né, chegando ao final, e gostaria de deixar essa frase para você. Você é o trabalho, é o espelho do seu trabalho. Destaque-se e desperte o mundo. Nós temos um diferencial na nossa profissão, que nós temos a liberdade de colocarmos o preço no nosso trabalho, né? E isso é muito importante para que a pessoa te conheça também. O valor que você se dá é o valor que o outro te dará. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Sim.